Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos neste dia. Que Deus te abençoe ricamente, você que está nos assistindo neste momento com o nosso Conhecendo Melhor a Palavra de Deus no blog Vivendo a Vida Feliz. O nosso propósito e objetivo é poder transmitir um pouco do conhecimento da Palavra de Deus, que você nesses momentos tenha assim, a alegria de saber que Deus te ama acima de todas as coisas. Deus tem sempre o melhor da sua vida. E o melhor que Deus tem para você, Ele nos deu através de Jesus, que é a vida, que é o amor e que é a salvação. Por isso você sinta-se feliz, alegre, para poder compartilhar nesse dia as bênçãos que Deus tem preparado para vocês. E eu quero, nesse dia, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, que você possa ter essa oportunidade de conhecer melhor a palavra de Deus. Nós temos tantas bênçãos na Bíblia, não é verdade? Nós temos tantos propósitos de Deus, a vida, o amor, a esperança que Deus tem preparado para nós. Então eu queria que você pudesse abrir o seu coração, abrir a sua mente, se despojar de tudo aquilo que impede você de conhecer melhor a Deus. Não tenha vergonha de abrir o seu coração. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe aquilo que você precisa, aquilo que você tem de necessidade. Por isso, nesse dia, eu quero trazer uma mensagem baseada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 21. Eu queria falar sobre algo que devemos realizar em nossa vida, retirando do nosso caminho todos os obstáculos que nos atrapalham na nossa vida. Retirando do nosso caminho todos os obstáculos que nos atrapalham, na verdade. E o texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo de número 18. Vamos ler, e você depois poderá ler em casa esse texto que diz o seguinte: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se Jesus a ela, e não achando nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé, e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e te precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Retirando do nosso caminho todos os obstáculos que nos atrapalham para a vida. E eu gostaria de iniciar essa tarde, ou esse dia, essa palavra, dizendo para vocês todos: vocês já ganharam presentes nas quais você não utilizou? Ou quantos presentes você já ganhou na sua vida? Quantos? Nós devemos imaginar que você deve ter ganho muitos presentes. Na verdade, na época de Natal, no teu aniversário, enfim, nós ganhamos muitos presentes, né? E existem presentes bons, aqueles presentes que realmente nos enchem de alegria e nos ficamos felizes. E há presentes que você não sabe o que fazer com ele. Tem presentes que você fica pensando: o que eu vou fazer com isso, não é verdade? E de um certo modo você vai acumulando presentes na sua vida e você vai guardando, e muitas vezes aqueles presentes já não têm mais serventia para nada. E eles ficam lá no canto e de repente vão lá para o seu porão, vão ser guardado e não tem mais utilidade. E aquilo vai acumulando. Existem pessoas que têm um vício, não é verdade? Existem pessoas que têm aquele vício de tudo que encontra quer guardar. Tudo. E vai guardando tudo em casa.
E há problemas até no matrimônio. Quantos casais não tem problema? Porque tudo que encontra pelas ruas e vai guardando em casa. Haja uma cadeira velha, leva para casa guardar. Haja um armário velho, leva para casa. Haja uma cômoda, leva para casa. Enfim, vai pegando todas as coisas e vai levando para casa e vai guardando como se aquilo fosse um depósito, e na verdade, ao invés de se tornar um depósito, torna-se um museu. E você pode depois ter problemas com aquilo, né? Porque acumulam-se tantas coisas e depois começa a atrapalhar na casa. O espaço começa a diminuir, na verdade. Você vai enchendo aqueles quartos e de repente está tudo abarrotado, já não tem mais espaço nenhum, e você fica pensando, o que eu faço com isso agora? E é baseado nisso, nesse texto, que nós queremos compartilhar com vocês nesse dia, retirando do nosso caminho. Retirar do caminho requer de nós algumas coisas necessárias para praticarmos, que foi o texto nas quais nós lemos a respeito de Jesus e a figueira. E é interessante que a figueira, ela tem um símbolo muito importante. A figueira é o símbolo da nação de Israel. E isso é algo assim muito, muito conhecedor. E ele sabe exatamente o que significa isso. E Jesus quis mostrar para nós que não fazemos parte da nação de Israel, que não convivemos e não temos o conhecimento da estrutura daquele povo. Ele quer nos explicar o que acontece com a nossa vida e o nosso relacionamento, tanto com as pessoas como para com Deus. Se você tem um relacionamento difícil com alguém, a melhor coisa que tem que se fazer é poder, olho no olho, sentar e conversar para ver um diálogo, para acertar as coisas, não é verdade? Você, quando briga com alguém, ou discute com alguém, ou você, quando alguém faz alguma coisa contra você, vem a ira, e de repente aquela amizade é quebrada, é interrompida, e para reatar novamente tudo aquilo ali, precisa haver o diálogo, porque as pessoas muitas vezes fazem coisas incertas na hora, impróprias, e uma palavra mal falada, ou uma ação mal agida, enfim, em certas circunstâncias da vida, causam problemas e que vão fazer relacionamentos serem quebrados. E precisa ser reatados novamente. E é uma dessas coisas que nós queremos falar para você. Em primeiro lugar, para podermos retirar do nosso caminho todos os obstáculos que nos atrapalham, precisa haver, em primeiro lugar, uma atitude, não é verdade? Uma atitude em querer fazer as coisas. E porque isso nos causa, muitas vezes, como eu já disse, aquela situação de nós estarmos guardando coisas que são impróprias para serem guardadas. E Jesus nos dá uma palavra quando ele nos diz que quando eles estavam chegando naquela figueira perto e já começaram a olhar buscando frutos e não acharam, ele já fala a primeira expressão, seque essa figueira. Ou seja, eu preciso tomar uma atitude, alguma coisa tem que ser feita. Algo tem que ser feito para poder retirar esses obstáculos. E a tendência, nós, como eu já disse na nossa introdução, é que nós guardamos todas as coisas achando que aquilo vai ter serventia. E muitas vezes tem serventia, do lado contrário. Ela pode causar problemas sérios. Eu sempre comento aqui nos meus estudos que há pessoas que têm problemas muito sérios em perdoar os outros. Não é verdade? Existem pessoas que são assim, elas conseguem lembrar de fatos que aconteceram quando ela tinha 9 anos, 10 anos. Ela se lembra de coisas que causaram contra ela, como uma palavra que foi de ofensa, uma palavra de desprezo, de rejeição, algo que foi colocada como uma seta, e aquela pessoa guardou aquilo no coração, e ela armazenou aquilo, e os anos foram se passando, e continua lá guardado aquela seta, e a pessoa, ela vive uma vida
depressiva, vive uma vida solitária, vive uma vida vazia, e ela não quer deixar a ação de Deus na sua vida. E isso é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas nos meus aconselhamentos que existem pessoas que não conseguem lembrar de coisas boas que aconteceram na semana passada, mas elas conseguem se lembrar de coisas maléficas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. Vejam como nossa mente, o nosso coração, muitas vezes ele age, como eu falei, de uma maneira invertida. Ao invés de ele guardar as coisas boas, ele guarda as coisas más. E ele se lembra das coisas más mais rápido do que das coisas boas. Se você perguntar, fizer uma análise hoje na sua vida, você sentar aí, pegar um papel e escrever quais foram nos últimos tempos as coisas boas que aconteceram na sua vida. Você vai relatar algumas e vai ficar pensando, peraí, eu não estou lembrando de uma coisa, lembro de outra, lembro de outra, lembro de outra. Mas se você pedir para relatar as coisas más que aconteceram na sua vida, nos últimos 10, 15, 20 anos, você vai encher aquela folha rapidamente. E nós temos a tendência disso, na verdade, guardarmos aquilo que é mal dentro do nosso coração e não guardarmos as coisas boas. Parece que nós esquecemos das coisas boas e nos lembramos rapidamente das coisas más. Quer ver um exemplo disso? É se alguém te ajuda, alguém ajuda você a se mudar, ajuda a cuidar dos seus filhos, ou ajuda você nos momentos que você estava passando por dificuldades, e ajuda você durante muito tempo. Mas se um dia a pessoa chega e dá uma palavra para você, uma palavra contrária, ou uma palavra que desagrada você, uma só palavra, tudo aquilo que ela fez de bom, parece que nós enterramos e agora colocamos uma pedra em cima e passamos a lembrar somente daquela palavra má, aquela palavra que causou um transtorno. Por isso é que tem que haver, em primeiro lugar, uma atitude para você querer mudar. Você tem que querer reagir. E esse querer parte do nosso desejo em dizer, eu quero mudar a minha personalidade, eu quero mudar a minha vida. Essa é a atitude. Porque de nada adianta você ter plantado no seu coração uma árvore que não produz fruto, se você não quiser ter uma atitude e olhar para ela e ficar olhando e contemplando aquela árvore ali. Você tem que querer algo, querer uma atitude com esta vida, com esta ação. E é por isso que Jesus vai dar-nos exemplo dessas coisas. Por isso que Jesus vai nos dizer muitas das coisas. Eu falei num dos estudos aqui, quando ele pergunta para Bartimeu, por exemplo, um cego, que queres que eu te faça? E Bartimeu fala, eu quero ver. Não é verdade? Ele chega embaixo da figueira e olha e vê um homem lá em cima naquela figueira e diz, Zaqueu, eu quero entrar na tua casa. E Zaqueu desce correndo e recebe com alegria e fala, vamos. Vejam que diferença quando um homem como Nicodemos, aquele fariseu, quando Jesus vai recebê-lo à noite, e as pessoas ficam indagando por que ele recebeu Jesus à noite. Existem vários motivos porque Nicodemos recebeu Jesus à noite, mas nós podemos imaginar um deles, por exemplo, talvez ele tivesse medo de ir com Jesus, ter encontro com Jesus. E quando Jesus fala é necessário o homem nascer de novo, e ele não consegue entender, Jesus explica de novo para ele, e ele não toma uma posição naquele momento. Ele não toma uma decisão, uma atitude de querer mudar. Mas acontece casos, por exemplo, de uma atitude sendo mudada, como uma mulher samaritana. Se você ler depois lá em João capítulo 4, você vai ver uma mulher que tomou uma atitude. Quando foi desafiada, tomou uma atitude para mudar circunstâncias da sua vida. Então a atitude precisa ser movimentada. Ela precisa partir de um coração de uma pessoa e dizer, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa. E em segundo lugar, diante dessa atitude, o que nós podemos ver é que para retirar do nosso caminho todos os obstáculos, precisa haver um esforço. Precisa haver um esforço e agora vem uma ação. E é importante falarmos isso. Por quê? Porque quando
uma árvore está plantada num determinado lugar e você vê que aquela árvore ela não produz mais frutos, as suas folhas estão debilitadas, seu caule, os seus galhos, elas estão começando a tornar-se séquidos e não conseguem mais produzir nada. Aquela árvore, ela não serve para nada mais. Ela tem que ser tirada daquele lugar. Por quê? Porque aí sim você vai começar a criar algo de expectativa. Quando você vai lá, você precisa tirar essa árvore. Você tirar essa árvore do lugar que ela está plantada, porque ela está tomando terreno para uma outra coisa. Você imagina você tendo 4, 5 árvores no seu jardim, todas secas. Todas elas não produzem mais nada. Ela vai ficar lá, além de se tornar um lugar, um pátio ou uma situação feia, porque ela não tem mais aparência, não tem folha, não tem fruto, não produz mais nada, se torna aquele lugar feio, lugar praticamente deserto, sem alguma consistência, sem alguma esperança. Por isso que é importante haver agora um esforço que, depois da decisão, precisa haver ação. Precisa haver agora depois de uma atitude, eu quero, precisa vir ao agir agora, praticar, o querer fazer as coisas, o desejo de fazer a circunstância. Certa vez Jesus estava no norte de Israel, na Galileia, e vieram avisá-lo, olha, Lázaro morreu. E eles saíram da Galileia, desceu para a Judéia e foram. E quando Jesus chegou, ele encontrou as duas irmãs, Marta e Maria, que estavam chorando por causa da morte do irmão. E Jesus chama Maria e conversa com ela e diz, o seu irmão vai ressuscitar. Ela fala assim, eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo um dia na vida eterna, Jesus. Mas Jesus fala, não, ele vai ressuscitar agora. E dá ordem. Ele faz agora uma ação para ver até que ponto as pessoas criam e obedeciam o projeto que ele tinha determinado, a sua ação. E ele pede para que as pessoas tirem a pedra. Desculpa. Eles falam, retire a pedra. A primeira coisa que aquelas pessoas colocam é um empecilho, é uma barreira. Vejam que Jesus determina uma ordem, e dentro dessa ordem era explícita para que houvesse o milagre. Para que o milagre possa acontecer, precisava as pessoas agirem. Como é que um milagre acontecer sem as pessoas não agirem? Deus não precisa de nada da nossa ação para realizar milagre, mas Ele espera que haja em nosso coração uma ação, e houve uma ação de Jesus dizendo, tire a pedra do túmulo. E as pessoas ficaram como que, peraí, Jesus, já fazem 4 dias que o Lázaro morreu. Se o senhor não entende um pouco de anatomia, o corpo dele já está começando a se desfazer e está cheirando mal. Já está aquele cheiro forte. E não tem jeito. O homem vai sair do túmulo todo enfaixado. A hora que ele sair do túmulo enfaixado, ele vai cheirar mal e vai começar a cair pedaços. Se tirar ele de lá, vai cair pedaços. E Jesus determina. E ele não volta atrás na ordem. Ou vocês obedecem ou vocês não obedecem. Ou vocês cumprem a determinação que eu exigi para que haja o milagre, ou não vai acontecer o milagre. Agora estavam em 2 posições, ou aceito ou não aceito. E eles vão retirar a pedra, e tiram a pedra. E quando tiram a pedra, Lázaro, ele dá uma voz de comando. Lázaro, vem para fora. Mais uma ação sendo exigida agora para com o morto, que era Lázaro. Já fazia 4 dias que estava morto. E aquele homem sai fora, todo amarrado, todo preso. E ele determina uma outra ação agora. Desenfaixe esse homem. E quando eles vão começar a desenfaixar, eu imagino o desespero daquelas pessoas. Você já parou para pensar
que de repente, ao desenfajar, poderia cair um braço, cair um dedo, cair um nariz, cair uma orelha, porque já fazia 4 dias que estava ali. Mas não, o milagre de Deus não acontece pela metade. Deus não realiza milagres em 0,5% ou 50%. Deus realiza milagres na totalidade. Quando há o esforço de realizar aquilo que Deus determinou e quando há a ação daquilo que Deus determinou, o milagre é completo. E de repente tiraram toda a faixa de Lázaro e aquele homem estava inteiro. E Jesus fala agora, vão lá e dão de comer. Que era a coisa mais fácil agora do mundo, era isso. Depois de tirarem a pedra, depois de terem tirado as faixas, ou dar de comer para Lázaro, se tornou algo tão diminuto que eles titubearam, vamos fazer rapidamente. Mas houve 2 passos, 2 ações para que pudesse realizar essa terceira ação. Então Jesus requer de nós o esforço, e há o esforço de você poder agora pegar essa árvore seca que está no jardim do teu coração, que não produz mais fruto, que está ali sendo um empecilho. Ela não é uma árvore de decoração, ela não é uma árvore de enfeite mais, ela é um empecilho. Ela está trazendo problemas, ela está consumindo, ela está sugando aquilo que é indevido para ela própria e não produz mais nada. Então agora existe um esforço. Qual é o esforço? Você pegar aquela árvore, cavocar e retirar dali. E não pode deixar mais no seu coração essa árvore, que nós chamamos a árvore da amargura, do ódio, da ira, para ser retirada. Há um esforço a ser feito, na verdade. Toda pessoa que tem um jardim e ele tem uma coisa, quando essa árvore não está boa, ele tem que cavocar ali, dá um trabalho. Tem que ter um pouco de perseverança, esforço. Vai cansar, vai doer os braços, vai suar, vai doer as pernas. Você vai ter que mexer na terra, ela não sai muito fácil, porque as raízes estão encravadas. Elas se tornam tão assim arraigadas que ela não quer sair daquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar para ela produz, mesmo ela tendo seca, produz algo. Para ela é que se chama seiva, a vida. Mas ela não produz mais nada para você. Tem que ser retirada. E uma vez retirada, ela vai formar aquele buraco. E aquele buraco ali precisa ser rapidamente trabalhado. E é a terceira coisa que eu queria colocar para você. Retirando do nosso caminho todos os obstáculos, precisa haver agora projetos. Por quê? Porque aquele buraco ali, ele ficou ali vazio. Ele está ali. Ele precisa ser agora preenchido com algo que possa produzir novamente frutos. Ele precisa agora ser trabalhado. Ele precisa agora ser escolhida a semente certa para produzir os bons frutos. Agora, você vai ter que saber muito bem, peraí, se aquela última árvore que eu plantei não deu resultado, eu não posso querer plantar a mesma árvore, a mesma semente daquela árvore. Eu vou procurar uma semente diferente, algo que produza vida, que produza frutos para você, que seja bom, que você veja o resultado na sua vida. É interessante, se você ler lá no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, o evangelista Lucas nos diz uma palavra bem forte para a nossa vida. Eu queria que você pudesse ler depois na sua casa, eu vou ler aqui, se você acompanhar, depois você lê. Na sua casa, um homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Em outra versão diz o seguinte, esse finalzinho aqui, porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. E agora vem uma expressão muito clara. Muitas vezes você encontra isso, é uma coisa tão triste. Quando eu ando pelos supermercados, eu sempre fico observando as pessoas, assim, observando no bom sentido, observando as pessoas comprar, as crianças. E uma certa vez eu estava vendo uma mãe com uma criança, e aquela criança deitou no chão e começou, uma criança de 5, 6 anos, deitou no chão e começou a espernear, e pulava, e gritava, e berrava, e chorava, e tudo. E a mãe com aquele carrinho, e a mãe fazia de conta que a criança não era nem com ela, que o problema não era nem dela. E de repente ela cansou daquilo, ela foi em direção ao filho,
gruda aquele menino pelo braço e dá aquele chacoalhão, como a gente fala, né? E sacode aquela criança. E ela solta uma expressão que ela vai dar conta um dia dessa expressão. Ela diz: vamos para casa, seu filho do demônio, filho do capeta, diabinho. Eu fiquei olhando aquilo e ouvindo aquilo, e a vontade era dizer para aquela mulher: o senhor não sabe o que o senhor está falando. O senhor nem imagina o que o senhor está dizendo. Agora, se você está falando pela boca, é porque o coração está cheio daquilo. O coração está cheio. E o coração cheio de maldade vai expressar maldade. É por isso que as pessoas falam muito palavrões. E elas usam os palavrões de uma maneira tão normal. E falar palavrões para as pessoas são tão normal que elas não se detêm daquilo. E Paulo diz lá em Efésios o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Uma palavra maldita, ou uma palavra como uma palavra torpe no original significa podre. E se você ficar imaginando, mas pastor, como é que funciona isso, uma palavra podre? É bem simples. Se você soubesse que estas ações, elas causam desgraça na vida das famílias, das pessoas. E essas palavras podres, elas não edificam. Elas só destroem o lar, destroem a família, destroem tudo que está. E nós vivemos num mundo onde a tecnologia se tornou tão fácil, não é verdade? Existem coisas boas. A internet tem coisas maravilhosas. Por exemplo, essa pregação eu posso fazer pela internet para o mundo inteiro. Hoje qualquer pessoa poderá assistir em qualquer parte do planeta. É uma bênção. Mas existem lados obscuros, terríveis. E hoje a modernidade está causando nas pessoas esse impacto. Aquilo que era anormal, né, se tornou normal do nosso cotidiano. E esse normal é um anormal perante os olhos de Deus. Deus não aceita isso. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que falo essas coisas. É a palavra dele, a palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Paulo fala lá em Efésios, a partir do capítulo 2, do versículo 10 em diante, ele fala assim: use a ação de Deus, ou seja, as suas obras. Você foi feito feitura de Deus para as boas obras. E lá no capítulo 5, versículo 19, dizendo: entoando com cânticos de salmos e hinos espirituais, louvando ao Senhor de todo o vosso coração. Sabe, é muito importante isso, você retirar a árvore má e colocar a árvore boa. Plantar para que ela possa produzir bons frutos. E esses bons frutos irão trazer sementes, e essas sementes irão ser plantadas, e esse jardim vai estar sempre bonito, né? Bonito quando você passa numa casa, ou numa casa você vê assim, árvores frondosas, bonitas, com aquelas coisas maravilhosas, pé de ipê, por exemplo, aqueles ipês amarelos, você vê flores, você vê aquelas macieiras. Aqui na Europa, nessa época do ano, nós vemos muitas macieiras carregadas de maçãs, aquelas maçãs bonitas, aquelas maçãs vermelhas. Você vê isso daí produzindo frutos. Agora você vê uma árvore no meio de um lugar seca, sem vida. Aquela árvore é um empecilho, não é verdade? Tem que ser arrancada, ela tem que ser tirada dali. Por isso é que você precisa retirar essas coisas más do coração, tirar para que possa ser plantado a semente do bem. Retirando esses obstáculos, você precisa ter uma atitude, fazer esforço, ter projeto. Com isso, virão os benefícios para as nossas vidas, para a nossa família, para o teu lar. Enfim, quantas coisas boas você irá usufruir por causa do quê? Dos benefícios de algo realizado por uma ação que Deus implantou no seu coração e plantou na sua vida. Então é gostoso, né? Você vê crianças, famílias, enfim, de uma maneira saudável, crescendo saudável. Precisa ser corrigido? Precisa. Mas tendo alegria, tendo amor, precisa ter uma disciplina, mas precisa ter o cuidado para que a semente do mal
não invada aquele coração. Paulo escreve lá na sua carta aos Coríntios, dizendo: as más conversações corrompem os bons costumes. E eu falo mais ainda, os maus amigos corrompem os bons costumes. Quantas pessoas não estão pagando alto preço por más companhias? Pessoas que entravam dentro da sua casa, você deve conhecer, talvez, pessoas, amigos, que vieram, se tornaram amigos dos teus filhos, ou se tornaram, ou você conhece pessoas dos seus vizinhos, que se tornaram amigos e levaram jovens à desgraça, ao vício, às drogas, à prostituição, à criminalidade, à marginalidade. Tornaram-se totalmente rebeldes àquilo que os pais haviam com tanto amor ensinado, com tanto carinho. Quantos pais não choram a dor hoje de ver um filho ou uma filha numa prisão? Por quê? Pelas más companhias, pelas más conversações, que corromperam todo esse bom costume que fora plantado um dia, mas que a raiz foi como que um verme foi lá e matou a raiz e a árvore secou. Por isso, faça a ação na sua vida. Retire toda essa árvore má e plante a árvore que Jesus tem preparado na sua vida. Com certeza, você será abençoado. Estamos aqui com o nosso projeto, conhecendo melhor a palavra de Deus. Hoje vimos um texto lá de Mateus, capítulo 21, de 18 a 22, falando de como retirar do nosso caminho todos os obstáculos que nos impedem ou nos atrapalham de termos uma vida melhor. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te ilumine, que dê a paz no seu coração, que a graça de Jesus enche o teu coração. Nosso projeto é conhecer melhor a palavra de Deus. Estaremos sempre aqui com esse objetivo, com essa finalidade, trazer uma mensagem de paz, de amor ao seu coração, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade. Eu, pastor Amarildo, desejo um ótimo e abençoado dia para você. Amém e amém.